Agora então, o livro de Esther, o capítulo é o 4, e diz assim, o verso é o 12, o 13, 14, 15, não, é o 15 a seguir. Eu vou aproveitar aqui, ó, Esther capítulo 4, 15 a seguir, e diz assim: por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei Amã sentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. 16. Não, filho, onde você foi? No mesmo versículo, mas no mesmo capítulo, só que é o 16. Mesmo capítulo 4, 16. Yes. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Isso é Esther falando. Não comam nem bebam durante quantos dias? Quantas noites? E eu e as minhas amigas ou minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer. 17. Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Esther havia lhe dito. Podemos nos assentar. Será que eu ganho um pedestal se eu for boazinha? Se eu me comportar bem? Palavra muito conhecida por mim e por você. É, aqui assim, ó, assim, nós dois, eu e você. É, não assim, assim, ó, assim. Não fico com vergonha, que é pior, que daí eu faço você passar mais vergonha ainda. 1,68 m. Se ficar com vergonha é pior, não é verdade, bispo? Então se ajeita sem ter vergonha. A gente espera ele. Aí, ó. Ah, chegou reforço. Aplauda o reforço. Eu dou uma ajeitada, tá bom? Obrigada, viu? Eles são lindos, né, gente? Servem com tanta excelência, com tanto amor, que a gente não sabe nem como agradecer o que eles fazem por mim. Cuidar de uma idosa não é fácil, não. Quando nós começamos a ler o livro de Esther, nós começamos a deparar com uma menina que foi roubada, que foi trazida sem a sua vontade para Suzã. Lá em Suzã, essa menina, ela está como escrava, e lá como escrava acontece uma divergência no reino. Não vai dar para mim dar detalhes sobre isso, senão vai fugir daquilo que eu quero deixar no coração nosso nessa tarde. Vasti, ela é retirada ali do reino, e mediante o conselho dos conselheiros do rei, o rei resolve, decide que ele precisa trazer uma esposa, uma mulher para perto de si. Aí existiam algumas qualificações, e Mardoqueu está ouvindo aquilo que está acontecendo dentro do reino. A primeira coisa que eu preciso liberar para você é que tem lugares que nós não teremos acesso, mas Deus vai colocar pessoas que nos amamos a esse lugar para nos fazer ter acesso. Ah, pastor, eu queria tanto aquela porta aberta, eu não sei como entrar. Deus já colocou alguém ali que vai ser o acesso para você chegar até aquele lugar. Mardoqueu está ali, a espreita ouvindo, e Mardoqueu fica sabendo que o rei está procurando uma nova, eu acho difícil eu ter que falar esposa, uma nova pessoa. Por que eu acho difícil falar esposa? Porque o rei Assuero, ele tinha um monte de concubinas, ele tinha um monte de mulheres, e era costume naquela época. Aí, se eu for falar e explicar a respeito de costumes, eu vou debater contra algo que eu falo sempre, que se fosse para ser daquela forma, Deus teria feito isso na arca. Ele colocaria um papagaio e 200 periquitas. O homem tem de ter uma mulher só. Então eu vou dar uma enrolada aqui, não vou falar. Não adianta. Esther está lá na disputa. O Mardoqueu chega ali e fala: Esther, olha, o rei está precisando de mais uma mulher fazendo parte do seu reino.
E as mulheres precisam ter algumas qualidades para ocupar esse espaço. A primeira experiência que eu encontro aqui em Esther é que ela, para ela viver a transformação de escrava para rainha, ela tem o alvo e a prioridade de ter a alma curada. Você já entendeu isso? Para Deus te tirar da posição de escrava, você tem que estar disposto a ter a alma curada. Esther, eu marquei aqui para mim não esquecer. Esther, eita, fugiu os bolsos, gente. Corre. Já marquei para não esquecer e apago. Agora vai ficar assim. Esther, quando ela é convidada para entrar no reino, ela não fica dando desculpas de que ela foi escrava, de que ela perdeu o pai, de que ela perdeu a mãe, de que ela foi trazida à marra. Não, ela aceitou ir para o novo tempo que Deus reservou para ela. Eu escrevi aqui, ó: Esther supera o passado de miséria e de dores, de rejeição, sem pai nem mãe, para viver os propósitos superiores de Deus. Eu preciso deixar registrado isso na sua mente. Se você continuar vivendo como uma galinha de Angola, dizendo estou fraca, ó vida, ó céu, ó azar, não abandonar as dores do teu passado, você não vai ter condições de assumir um espaço dentro do reino. Interessante que muitas das vezes a maior arma que o inimigo usa contra a minha e a sua vida se chama ontem. Quantos de nós estamos presos no ontem? Eu abracei algumas mulheres aqui, e algumas mulheres disseram para mim: há 1 ano eu perdi tal coisa, há 5 meses tal coisa se quebrou, ontem tal coisa caiu. Mas e o que você está vivendo agora não conta? O que Deus está fazendo por você no dia de hoje não é necessário para te trazer para uma esfera de frutificação, dizendo: eu viverei o milagre diário do Senhor todos os dias da minha vida. Se pode aplaudir Jesus, aplaude. Andar debaixo do envio e submeter-se a um coração de fé, isso nos faz mais do que vitoriosas. Quando nós estávamos louvando aqui, nós cantamos assim, ó: é Ele, por Ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo, só que te diz com amor e alegria. Não estou perdendo tudo tomando Rivotril. Eu não estou perdendo tudo debaixo de medicação controlada, porque eu sei que Ele é dono. Porque eu sei que Ele é dono dos meus dias. Não é fácil quando nós levantamos a mão e dizemos: eu estou gastando a minha vida, eu estou perdendo tudo por causa dEle. Ah, mas eu sei que Ele virá soberano. Querida, é nessa situação que você se encontra hoje, feliz mesmo estando perdendo, acreditando que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Deus não fizer nada, Ele continua sendo Deus. Nunca é tarde para viver uma transformação. Nunca é tarde para nós mudarmos de rota. Existe um ditado popular que: se você pegar o trem na estação errada, desça depressa, porque a viagem pode se tornar mais cara. Quantas das vezes nós insistimos em andar em estação errada da nossa vida? Quantas vezes embarcamos em situações em que nós estamos vendo que não vai haver futuro, que não vai sair daquele espaço, e nós dizemos: não, eu vou por causa disso, porque eu sou assim. Querida, você tem que entender e aceitar que quanto mais errado você andar, mais preço alto você vai pagar. Que no dia de hoje você possa entender que Deus tem a direção certa, que Ele tem o caminho certo, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando nós decidimos andar por esse caminho, não tem como dar errado a nossa história. O inimigo, após Esther teve um desafio. Eu vou fazer uma gracinha, mas não sei se pega.
Uma das ordens que Mardoqueu deu a Esther foi para que Esther não revelasse, não vou fazer não, que Esther não revelasse quem ela era. Algumas pessoas dizem que nós mulheres falamos demais. Eu estou acreditando que Deus está levantando uma geração de mulheres sábias. Eu estou acreditando que Deus está levantando uma geração de mulheres que sabe guardar segredo, que sabe ser resiliente. Não, eu estou acreditando. Nós não vamos continuar sendo piadinha de Satanás, que nós somos fofoqueira, que nós levamos... Não, Deus está levantando um exército de mulheres que sabe dominar a sua língua, porque sabe que na escravidão onde ela vive, se ela se manter em silêncio, ela vai chegar no reino. Mardoqueu diz a Esther: guarda quem você é, guarda da onde você veio. Interessante que eu poderia ter poupado a minha vida se eu tivesse ficado com a minha boca fechada. Tem muitas armas que o inimigo tem contra mim, não foi porque os outros falaram, não foi porque os outros acharam, foi porque eu contei. Ei, até quando você vai dar bala para o seu inimigo? Até quando você vai dar comentário para as pessoas saberem da sua vida? Até quando você vai parar nas esquinas da vida e contar: não, olha, eu estou triste? Não, você pensa que não tem gente que fica feliz só em saber que você está triste? Você pensa que não tem gente que fica feliz só em saber que seu casamento está quase por um fio? Você pensa que não tem pessoas que ficam felizes que você já está 10, 12 anos casada e ainda não conseguiu engravidar? Talvez você não conseguiu engravidar ainda porque você é um solo aberto. O Eterno está dizendo: fecha esse jardim chamado língua, para que eu possa fazer a obra na tua vida. Fecha a língua, fecha a boca. Dá uma olhada para a amiga e fala: fecha a boca. Não estou falando que sua amiga é bocuda, só estou dando um toque. Esther está dentro do palácio. Ela ganha o concurso e ela se torna rainha. Como rainha, ela está exercendo a função daquilo que ela foi guiada a fazer brilhar o lugar que ela ocupa. Você sabe para que você foi chamada? Você sabe qual é a posição aonde Deus te colocou? Eu já não estou falando mais de uma Esther que é escrava. Eu já não estou falando mais de uma Esther que ela é conduzida pelas mãos dos outros. Eu já estou falando de uma Esther que é líder. Eu já estou falando de uma Esther que já tem vestes reais, que já tem coroa. Eu já estou falando de uma Esther que já tem criadas. Aí sabe de quem estou falando? Eu não estou falando de uma mulher que está presa na bebida. Eu não estou falando de uma mulher que está presa como amante na vida de alguém. Eu não estou falando de uma mulher que está presa na prostituição. Eu estou falando de você, que já entrou dentro da igreja, que já conhece a Cristo, que já tem o lugar de rainha, que já sabe o que você é. Você já está se portando com aquilo que você é? Quantas das vezes eu me perdi porque eu esqueci quem eu era? Quantas das vezes eu feri a mim mesma e até mesmo ao meu chamado, porque eu esqueci que eu já era. Hoje até parece uma palavra de soberba, mas é uma palavra real. Se eu tivesse de pé aqui, eu sou quem? Quem que eu sou? Sandra Alves. Vamos lá, Sandra Alves. Se eu estiver de pé aqui, quem que eu sou? Se eu estiver sentado aí com vocês, quem que eu sou? Se eu estiver na porta da igreja, quem que eu sou? Você não pode mudar quem você é do lugar que você está. Ah, pastora, mas se não me chamarem, é porque não reconhecem o meu chamado. Se não citarem a minha monocratura, não, querida, você já é. Ainda que ninguém te reconheça, Deus já te escolheu. E se Ele escolheu, ninguém arranca aquilo que você é. Você já é. Tá difícil minha vida, mas eu vou ajeitar. No nome do Eterno. Ai, ai, ai. Esther, ela está ocupando o lugar de rainha.
E como lugar de rainha começa o furioso do inimigo. Tudo que ele quer, quando ele não consegue nos atingir, ele tenta atingir alguém que nós amamos. Diga hoje: quando o inimigo não consegue me atingir, ele tenta atingir alguém que eu amo. Não, às vezes eu mesma estou preparada para a guerra, mas aí o inimigo vem e ele me distrai com pessoas que eu amo. O inimigo já me distraiu com meu filho, e eu preciso contar isso porque eu estou num grupo de mãe. Quem é mãe aqui? Olha, o inimigo me distraiu com meu filho. Eu já vim na DNA, meu filho já veio na DNA. Mas há uns anos atrás, eu passei por uma dor que eu disse que foi a pior dor que eu enfrentei, que foi a dor do divórcio. Hoje eu entendo que não foi bem a dor do divórcio. Eu vinha numa sequência de perdas. Eu vinha numa sequência de pedofilia, de o pai morrendo, eu ainda criança. Eu vim numa sequência de abandono sentimental. E foi. E aí na minha maturidade chegou o divórcio. Quando chegou o divórcio, a separação, o meu filho foi o meu primeiro amigo. Aquele menino que, quando ele viu a mãe chorando, porque logo a minha mãe, que então era mãe minha e dele, ela morre, o meu filho vê a necessidade de ocupar o seu espaço. Até aquele momento, antes da minha mãe falecer, o meu filho, eu tinha ele como meu irmão, e ele também creio que ele tinha a mim como irmã dele. Só que quando ele viu aquela mãe chorando, aquela mulher perdida nas suas emoções, ele falou: eu preciso ser filho e preciso ser homem. Ele chegava em casa e ele dizia assim: mãe, eu estou orando por você. E eu olhava para ele, e eu estou falando de pastora Sandra Alves. Eu olhava para ele e eu dizia assim: você, eu queria alguém que fosse poderoso na oração. Você já ouviu alguém falar isso? Eu queria alguém que fosse poderoso na oração. Você sabia que a oração mais fraca Deus também ouve? Há momentos que nós estamos em lágrimas no chão, dizendo: Deus, eu não sei o que falar. Deus está dizendo: fique tranquilo, que eu sou especialista em interpretar a sua lágrima. Você não precisa de profeta, você não precisa de revelação. O que você precisa é de intimidade com Deus. Intimidade. Quantas das vezes eu vejo alguém que está passando um aperto, uma angústia, e é natural e devemos procurar alguém que ore por nós, mas aí manda no Instagram: pastora Sandra, libera uma palavra para mim, eu estou desesperada. O que eu posso fazer? Até onde eu vou? Até onde alcança? Eu oro, mas o dono de tudo e de todos é Jesus. Oh, querido, meu filho chegava e dizia: mãe, eu estou orando por você. Eu, como uma mãe insensata, rainha já, pregadora da palavra liberta, eu olhava para o meu filho e dizia: você orar por mim? Quem é você? Meu filho. Não demorava muitos dias, ele vinha e falava: mãe, deixa eu te dar um abraço. E eu dizia: eu não quero o seu abraço. E fui me afastando da posição de mãe. Eu fui repudiando e ignorando a existência do meu filho dentro da própria casa. Naquilo que o meu filho foi experimentando o desprezo, eu não estava tão somente replicando o que eu tinha aprendido no passado. Lembra que eu falei que Esther, para ser curada, ela aceitou sair da área do passado? Você precisa aceitar sair dessa área. Eu estava replicando o que meu pai e a minha mãe diziam, que eu era burra, que eu era louca. Eu estava despejando tudo isso em cima do meu filho, e eu estava esquecendo de que eu já estava rainha, curada, liberta no Senhor. Quando eu menos me atentei, o meu filho parte para o rumo do alcoolismo. Ele vai e se enterra na bebida e numa vida promíscua. Quando eu falo uma vida promíscua, o menino que tem a vida solta, deita com qualquer uma, passa as noites na balada. E eu estou ali no altar pregando, almas chegando no altar, pessoas sendo resgatadas, e Deus falando comigo: olha, seu filho. E eu dizia assim:
Ele que comprou a passagem da viagem dele, ele vai chegar onde ele quiser. Ele que decide, ele já é adulto, afinal, ele já tem 30 e poucos anos. E bababá, bababá, bababá. Um dia eu cheguei no altar, e quando eu estava pregando, à medida que eu levantei minha mão, Deus falou para mim assim: eu vou levantar você como mãe de uma nação. E eu falei: meu Deus, eu me senti tão orgulhosa aquele dia. Eu me senti tão amada de Deus. Deus falou: você vai começar a partir de agora a pegar os nomes de todos os filhos, e vai ser a intercessora da casa de alguém. E eu na hora, em prontidão, peguei o nome dos filhos, passava na igreja, já deixava avisado. Passava na igreja, coloquei num galão de 5 litros, de 25 litros, num óleo de 7 unção, colocava o nome de todos os filhos. Muitas das vezes eu estava de joelho na frente do galão orando, e nesse galão eu nem coloquei o nome do meu filho. Muitas das vezes eu estava na frente do galão orando. Como que fim? Acabou meu tempo? Eu estava na frente do galão orando, e o meu filho chegava. Meu filho chegava bêbado. Meu filho chegava com as funções fisiológicas presentes. E pasmem, eu de joelhos chorando pelos filhos dos outros. Eu de joelhos gritando: Senhor, olha essa mãe que está chorando pelo seu filho que está nas drogas. Olha essa mãe assim, assim, assado. Meu filho chegava bêbado, cambaleando. E eu levantava e dizia: você ainda vai ser a desgraça do meu ministério. Você é a minha vergonha. Se você soubesse a raiva que eu tenho de ser sua mãe. Esse menino saía de casa. Não vou sair daqui porque esse fim está me deixando atordoado. Eu saía de casa, ele saía de casa, e ele voltava para a bebida. Saía de casa, voltava à meia-noite, com as funções fisiológicas presentes, bêbado, fedendo. Eu imagino que esse menino, por muitas das vezes através da rede social, ele pode ter visto eu pregando a palavra, e alma se rendendo na presença. Quem sabe em algum momento ele perguntava: quem é ela? Eu vou deixar uma pergunta no lar: as pessoas sabem quem você é? Ou você é apenas um cenário dentro da igreja? Quem é você? Você é a mesma pessoa na igreja como você é na sua casa? Você tem a mesma postura de rainha como você tem aqui na igreja, você tem dentro da sua casa? Um dia, o meu filho, que é engenheiro formado, ele ganhava um bom salário, muito mais do que 15 salários mínimos por mês. Ele perde o serviço, ele sai sem direito a nada, por conta dos vícios. Ele vem buscar consolo no braço da mãe. A mãe está machucada, e ela diz: eu sabia que isso que ia acontecer mesmo. Imagina que você ia ficar lá. E bababá, 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 bababá. E o meu filho olhou para mim, e ele falou assim: mãe, se a senhora, que é minha mãe, não acredita em mim, como alguém vai acreditar? E eu falei para ele assim: eu não creio, não espere nada de mim. Dobrei meus joelhos, orei, e Deus falou para mim assim: Sandra, pega seu nicho de oração aí, vai lá no monte, sobe o monte com um galão de 25 litros, apresentando esses filhos em oração. Quando eu chego no monte com esse galão de 25 litros, que eu coloco no pé do monte, que eu vou orar para subir no monte, meu Deus diz para mim: você sabe que eu sou um Deus que escuta a sua intercessão, mas hoje eu quero ouvir a tua oração. Sabe o que Deus estava dizendo? O mesmo Deus que atende a sua intercessão é o Deus que atende a oração da sua casa. Ele estava dizendo: você tem coragem de orar para todo mundo e não tem coragem de orar por alguém da sua família. Você não tem coragem de orar pelo teu filho. Ei, nessa noite Deus está levantando mulheres aqui para dizer: eu quero orar pelo seu filho, eu quero transformar a vida do seu filho, mas eu quero ouvir a sua oração como mãe, dizendo: eu quero que o meu filho vença as barreiras da vida, que ele seja solo fértil e que eu possa ocupar o lugar do coração dele como mãe. Eu comecei a chorar, e Deus falou comigo: você ora por todo mundo e ainda não teve coragem de orar pelo seu filho. Eu larguei o galão lá, não subi monte, fui para minha casa, chorei, cheguei até o Jonatas. Quando o Jonatas chegou bêbado de casa, eu abracei ele e falei: filho,
Você não veio a esse mundo para morrer. Eu te amo, eu sou a sua mãe. E custe o preço que custar, eu vou te gerar de novo. Ei, querido, imagina um menino de 34 anos chegando na casa da pastora Sandra, bêbado, eu abraçar e dizer: filho, eu te amo, você é o melhor presente da minha vida. Eu estava dizendo assim: eu sou terra fértil, aqui a semente não morre. Não, a minha casa, não, declara aí, se depender de mim, a minha casa, a minha família não morre. Eu colocava ele debaixo do chuveiro, deixava ligado lá, fazia comida, arrumava a mesa, falava assim: senta jantar aqui. Ele jantava, ia embora, bebia, foi. Um dia Deus lança uma palavra. Ele diz assim: seu filho, ele vai ser a sua dupla honra. Aonde você está sentado hoje, eu vou colocar ele sentado. Eu falei: Deus, não tem como. Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Eu estava sentada numa cadeira do legislativo na cidade de Boituva. Eu achava que eu era a primeira mulher cristã negra a ocupar a cadeira, e de repente eu já estava paquerando uma amiga, que eu falei: quando chegar os anos da eleição, eu vou ver, que eu acho que eu vou apoiar ela, eu não vou sair candidata mais. E Deus falou: eu tenho um plano sobre a vida dele, começa a trazer seu filho na casa de lei. Eu falei: ah, não. Eu levava meu filho, ele ficava por ali. E aí um dia Deus usou um profeta que foi até lá e disse para mim: levanta, porque quem vai sentar nessa cadeira é seu filho. Eu levantei, meu filho sentou e eu chorei. E eu falei: Deus, é impossível. Quando chegou o ano de 2024, a forca estava armada para me matar. Um propósito, uma estatística: os inimigos se levantam com força para lançar nas redes sociais algumas pérolas que eu liberei enquanto eu estava pregando. Porque quando eu estou pregando, eu falo, o meu slogan já é: posso falar? Você não nasceu para ser amante, você nasceu para ser mulher. O inimigo pegou aquele pedaço. O inimigo foi pegando algumas pedras e preparando para me atrapalhar na campanha, e eu estou lá inocente. Só que Deus não fica impune quando você está inocente. Ei, querido, eu estou dizendo: pode o inimigo até se armar para tentar te derrubar, mas se você for inocente, o seu inimigo não ficará impune. Esther está com medo, porque quando Mardoquai chega, ela diz: o que eu vou fazer? Mardoquai dá uma ordem: se você se calar, socorro de outra parte com certeza virá, mas você e sua casa perecerá. Até quando você vai ficar calada? Até quando você vai... Olha a guerra que eu estou tendo agora, pastor. Eu estou brigando? Não. Eu estou colocando na minha mente: como que pode, nós que somos a maior geração, povo eleito, escolhido, uma geração profética, geração apostólica, ter nas redes sociais bombando de seguidores fuxico gospel? Eu nunca vi fuxico macumba, fuxico xexunuê, fuxico católico, mas os lindos tem fuxico gospel. Eu não consigo entender. Eu estava esses dias olhando e vi o Felca. Eu estou falando de família, gente. Eu vi o Felca dizendo da erotização infantil. Sabe, nós igreja, parece que ninguém falou nada, mas o Miguel falou: The King, The Power, The Best. Foi um escândalo. Quem somos nós, hein? Que nível de reino é esse? Será que não tinha nenhuma rainha para chegar para o Miguel e falar: Miguel, vem cá, eu quero te abraçar como mãe de multidão nessa tarde.
dizendo: você não está preparado para ocupar o lugar que você está, mas eu quero te cobrir de oração, e que Deus levante homens maduros para ensinar você a explanar a palavra, para ensinar você a ser cheio de Deus. Mas você não vai sair da presença do Eterno. Oh mãe, talvez The King, The Bower, The Pest foi uma brincadeira para você, mas foi uma ferida dentro de uma casa. Eu quero lembrar que se você se calar, socorro da outra parte virá, mas a sua casa não vai ficar impune. Se você é para alguém, porque você é corajosa. Hoje foi Miguel, ontem foi o Jonatas, amanhã pode ser seu filho. Você está preparado? Você está preparado como rainha? Dizer assim: não, eu vou chamar eu e na minha versão bíblica está escrito: eu e as minhas amigas. Nós vamos orar. Você tem amiga de oração? Não adianta olhar para o lado não, porque eu já olhei para o lado de muita amiga que estava comigo no culto, e quando eu precisei ela não era. Não, vim no culto escovado e salto alto. Eu tenho amiga para isso também, e não tenho pouca não. Eu quero ver a amiga, aquela que fala assim: não, estou na guerra com você, querida. Aquela amiga que nem vê a gente, mas ela liga e fala: Deus me incomodou, e eu estou aqui orando por você. Essa é a amiga. Não é aquela que não fica batendo papo: e aí, Lu, que é numeração? Vamos tomar monjaro? Vamos comprar meio a meio? Não, eu quero aquela que do nada ela liga e fala: amiga, eu senti um negócio aqui diferente, Deus me incomodou e eu vou orar por você. Eu comecei a orar pela minha casa. Esther está orando pela sua nação. A minha nação é a minha casa. O lugar onde eu ocupo é o lugar que Deus me deu para eu brilhar como rainha. O lugar que você ocupa não é o lugar de você andar chorando, lamuriando as dores do seu passado. O lugar que Deus te colocou agora não é o lugar de sofrimento ou réplica de sofrimento. O lugar que Deus te colocou é a oportunidade de você passar por uma transformação extrema e dizer: eu não sou mais estéril na minha área espiritual. O solo onde Cristo me plantou, sou fértil, eu vou gerar milagre. O segredo, a vontade do inimigo era destruir o povo judeu, era destruir a minha casa, era destruir a sua. Ou até vou melhorar, é destruir a sua. A vontade do inimigo é nos destruir. O inimigo não tem outro plano, querida. Ele não tem outro projeto. É nós que não podemos ficar distraída. Nós temos que estar atenta. Esther foi pega de surpresa quando Mardoqueu vem falar com Esther. Esther fala: manda roupa para ele. Então que a gente pensa que um look novo ajuda, né? Então que a gente pensa que um silicone vai levantar a autoestima. Sabe o que ajuda? É joelho no chão, jejum e oração. Não é o look novo, não é abdominoplastia, não é viagem para o exterior, é jejum e oração. Esther mandou roupa. Mardoqueu falou assim: não, eu continuo de saco e cinza. Ela colocou um problema. Ela expôs um problema de família. Ela disse: sabe, já faz alguns meses que o rei não me procura. Se nós formos falar de rei, sem esse negócio de pôr rei como é marido agora, vamos pôr rei o nosso Deus? Concorda comigo assim? Rei Deus? Deus diz assim: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós.
Não é Deus que tem que te procurar, é você que tem que buscá-lo. Ah, não, eu vou repetir. Não é Deus que tem que ficar, se Ele quiser Ele que me ache. Não, chegai-vos a Deus e Ele vai chegar até. Chegai-vos. Esther falou assim: eu sou rainha. A senhora fica de pé um pouquinho. Quem sabe Esther, no meio dos anos, eu não sou teóloga, no meio dos anos, Esther tem marcas na memória. E na memória, Esther talvez lembra dela como criança, sendo protegida pelos seus pais. Mas a dor foi tanta, que quando arrancaram-a, ela perdeu pai e mãe. Mas ela recebeu Deus como paternidade. Deus manda dizer da seguinte forma: eu sou teu pai. Relemanda coi, relemanda show de sirra. Eu vejo Deus entrando na sua mente e livrando de um AVC, pois Ele é médico dos médicos. Lecambo, relemaia show de sirra. O diagnóstico era de morte, mas hoje o Deus Todo-Poderoso vem e diz: sou eu o Deus que te saro. Receba a cura hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Tem uma senhora de blazer preto, blusa bordô. Isso, yes. Relemaia soe. Alguns momentos da minha luta com o meu filho, eu me vi como Esther. Talvez eu não tivesse alguém para orar comigo. Eu tive que entender que o verdadeiro amigo é Jesus Cristo. Há momentos que tu fala: Senhor, eu me sinto tão sozinha. Quando deito, as lágrimas descem no travesseiro. Aí o Eterno está dizendo: eu estou vendo as tuas lágrimas. Eu vejo o Eterno visitando uma filha tua. E Ele diz assim: diga a ela, não tenha medo, porque assim como eu tenho guardado você, eu também guardo os teus. Não ficará nada quebrado, não ficará nada faltando, e não ficará nada fora do lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é maia soba daqui na coa. Ele é maia subnai que choha. Ele é do bai choni refaça. Esther chama amigas para orar. Nos meus momentos mais difíceis, não foi a multidão quem me ajudou. Ei, querido, é necessário você buscar intimidade com Deus. A Bíblia diz que Esther tira aquela roupa de rainha. Você sabe que o que você carrega tem um peso? O que você carrega não é brincadeira, não. Não. Ser dona de casa, ser mãe, ser pastora, ser advogada, ser mulher, é um peso. É um peso de grande tamanha responsabilidade. Você sabe que tem horas que quando você pensa em desistir, não dá nem para você lembrar de você. Você fala assim: eu não posso desistir, porque tem muita gente inspirada em mim. Não é verdade? Alguém fala assim: eu vou jogar a toalha. Aí você fala: não, não posso jogar, tem muita gente inspirada em mim. Fica de pé, menina, de vestido preto aí. Fica de pé. Você não pode desistir agora. Tem momentos que você diz assim: Senhor, eu nadei, e parece que só houve alongamentos dos nervos, mas não ampliou espaço. Relemanda caçoe. Eu vejo Deus mexendo na área secular da tua vida. Ele diz assim: sou eu, Deus, que cuidei de você, assim como eu cuidei da nação, do povo de Israel no deserto.
Elemando retide faz. Lá no deserto eu não deixei faltar água, não deixei faltar pão, não deixei faltar roupa. E eu sou o mesmo Deus que faço isso contigo no dia de hoje. Recamba, sube, ai. Tu diz, Senhor, mas é a minha vida profissional e os diplomas e empreendimentos. E o Eterno diz, está tudo sobre o meu controle. Não tenha medo, sou eu o Deus quem cuido de ti. Esther se põe junto com o exército a orar durante 3 dias e 3 noites. Qual foi a última vez que você jejuou? Não estou falando de jejum de regime, estou falando de jejum mediterrâneo, jejum intermitente. Não, estou falando de jejum de rasgue-se o véu. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você jejuou dizendo assim: Deus, no lugar onde eu ocupo eu não estou sabendo brilhar, mas eu jejuo hoje. Eu tiro todas as minhas armaduras, todos os meus títulos, todas as minhas poses, para jejuar em favor da minha casa, em favor da minha cidade, em favor dos meus. Eu tirei todo o título de pastora Sandra Alves, título de vereador de uma cidade, e falei: Deus, eu preciso voltar a ser filha, para conquistar o meu espaço de mãe. Ei, eu não estou falando com pastora, eu não estou falando com missionária, eu não estou falando com evangelista, eu estou falando com aquela que acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário por ela, e ela é reconhecida como filha. Como filha. Deus disse para mim assim: bispa, vai no terapeuta. Deus não mandou eu jejuar. Eu creio que Esther, quando jejuou, foi uma ferramenta de Deus para aquele tempo, mas Deus deu outra ferramenta agora. Deus olhou para mim e falou: filha, eu falei: Deus, fiz jejum, terminei de jejuar. Falei: agora eu vou sair sapateando, vou colocar a mão sobre a vida do meu filho. Sai, Satanás. Satanás vai sair e vai ficar tudo bem. Deus falou para mim: vai no terapeuta. Eu sentei ali no terapeuta, eu falei tanto lixo, mas saiu tantas mágoas do passado que eu achava que eu já tinha perdoado, que eu já tinha esquecido, que eu já tinha resolvido. Foi saindo sem eu perceber. Mas sabe quando você conta uma vitória, já põe a desculpa da derrota. E a terapeuta falou só uma palavra: você não sabe ser mãe. É dolorido falar isso. Eu achava que eu era super mãe, porque eu não deixei faltar leite, eu não deixei faltar pão, eu não deixei faltar roupa. Meu filho não passou pela miséria de ter que catar lixo na rua para levar de lanche na escola. Meu filho, quando ele se deu por gente com 6 anos de idade, com 10 anos eu já trabalhava, já era convertido, e meu filho já tinha uma vida boa. Aí a mulher vem e joga na minha cara: você não sabe ser mãe. Interessante. Posso falar? Eu era mãe de todo mundo, só não era do meu. Até quando você vai ser para os outros e não vai ser para os seus? Vinha uma pessoa, vinha um negrinho desse, eu já pegava: meu filho lindo, oh amor de minha vida. E o meu lá, desgraçado, ruína, não gosto de você. Ei, querido, para de fugir da sua realidade. Eu não sei o que você tem dentro da casa, se é um homossexual, se é um alcoólatra, se é um drogado. O que eu sei é que ele é seu filho, e Deus te chamou como rainha nessa casa. Então você vai germinar semente de gratidão, de paz, de benignidade, e vai dizer: nesse fértil, esse homossexual não morre, nesse solo chamado mãe, essa lésbica não morre, esse drogado não morre, porque eu sou mulher de oração, eu sou rainha. Eu não estou só vestida, eu sou. Você é. Você é. Não é a sua roupa, não é seu look. Você é, diga: eu sou. Você é filha. Você é amada.
Você acha que quando Esther tirou a roupa, ela deixou de ser rainha? Ela deixou de fazer parte do reino? Ela só disse: não confio nessa roupa, não estou apegada a essa coroa, mas eu acredito no Rei, no Senhor dos Senhores, o Deus que todas as coisas faz, no tempo certo, no tempo hábil. Ele vai agir por mim, Ele vai livrar a minha nação, Ele vai livrar a minha casa. Me dá uma estratégia. Pede uma estratégia para Deus. Chega desse chororô, chega desse corre atrás de profeta, fica consultando o cartomante gospel. Qualquer dor de barriga que dá, vai na casa da Candinha para Candinha orar. Para com isso. Entra do quarto, fecha a porta. Tira essa veste, a veste da arrogância, a veste do medo, a veste da vergonha. Pastor, eu já tive vergonha de Deus. Não vou perguntar para você quem já teve. Eu chegava para Deus, eu só orava. A minha oração era essa: Senhor, Tu sabes, né? Eu tenho tentado dar o meu melhor para Ti. O dia que a terapeuta falou para mim assim: você não sabe ser mãe, eu dobrei meu joelho. Eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu não sei mesmo. O Senhor sabe que eu fui um fracasso como mãe, mas ainda dá tempo, porque meu filho está vivo, eu estou viva. Eu quero começar a gerar ele agora. Senhor, começa a mudar eu primeiro. Eu não pedi para Deus mudar ele. Falei: muda eu primeiro. E até quando você vai achar que é Ele que tem que mudar primeiro? Muda você primeiro. Diga assim, ó: eu quero ter paz e não razão. É que você é cheio de querer provar a verdade. Não, quando eu falo, eu já nem falo para não ter problema, porque eu quero ter paz. Tem hora que eu estou vendo que está entortando. Eu poderia bater a boca, brigar de novo. Falo: não vou entrar nessa arma de Satanás de novo, não. O amor restaura. Ei, o amor restaura. A gente acha que o que restaura é paulada, jogar a verdade na cara, é dizer: você é fraco, você é frouxo, pode falar frouxo, porque na Bíblia está escrito, né? Se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pouca. Então tem gente que vai entender que isso aí a gente já sabe que a gente é. A gente precisa achar alguém que extrai o melhor de nós. Ei, saia hoje daqui, porque quando Esther vestiu a roupa de rainha, ela saiu dizendo: eu não sou só rainha, eu sou filha. Hoje, quando você vestir essa roupa, você diga: eu não sou órfão, eu não sou esquecido, eu tenho um pai que olha por mim, um pai que olha pela minha casa, um pai que olha pela minha família. Eu também sou filha. Esther, quando ela se propõe a guerrear, ela usa a arma da leveza. Qual é a arma que você está usando? Pastor, aí eu vou de paulada, eu vou de palavrão mesmo. Eu fecho a porta, eu coloco para dormir no sofá. Comigo o negócio é terrível. Esther foi chique. Fala: eu preciso aprender a ser chique. Quero restaurar meu casamento. Tira a foto do bispo da camiseta e vai para cima. Tira. Não, você gosta de ficar dormindo. Eu amo meus bispos. Eu amo também, mas não vou dormir com a foto da pastora, da bispa, não. Em nome de Jesus. Não, porque esse look aí, esse não é para hoje, é para todos os dias. Se eu quiser pôr ele de segunda-feira, eu posso pôr, por quê? Porque ele é meu, porque eu estou viva. Não, vou deixar para uma data especial. A data especial é agora que você está viva. Vou deixar para fazer isso quando eu emagrecer 20 quilos. Não, faz agora com 180 mesmo, porque você está obesa, mas você está viva. Faz hoje, aproveita a vida. Eu vou fazer o álbum de foto só quando eu pesar 70 quilos. Não, vou fazer plus size. Quando eu pesar 70 quilos eu faço outro, mas agora eu vou fazer da linha plus size. Faz agora. Viva agora. Mostre a sua realeza agora.
eu comecei a mostrar para o meu filho que era ser mãe. Você sabe que eu me vi, bispa. Meu filho casado, eu chegava, é só vexame atrás de outro, né, Deus? Eu chegava na casa dele, eu abria o guarda-roupa. Olha a intimidade da sogra. Sogra, para, em nome de Jesus, para. Eu estou dando a dica para você, para, tá feio. Não, mas eu sou mãe dele. Mas não é sua casa, filha do céu. Ajuda, eu errei, então deixa eu pregar para ajudar você. Eu chegava na casa, abria o guarda-roupa e falava assim: não acredito. Olha a roupa do menino como tá. Coitadinho, não tem mão, pensei eu. Aí eu tirava a roupa dele, arrumava em ordens cronológicas. Vai ver o meu jeito que é. Arrumava. Ela fazia comida, eu falava assim: ai, meu filho, ele não gosta de cebola. Ele não gosta de cebola quando morava comigo. Agora que ele casou, ele tem que gostar da comida da mulher dele. Sogra, se põe no seu lugar. Você é mãe. Quer paparicar o filho? Paparique, mas não destrua a sua nora. Sabe? Pelo contrário, traga a sua nora para perto, chame ela de filha e trate-a como filha. E trate-a. Não tem, ai, meu menininho. Quantos anos tem esse menininho? 45 anos. Trate como filha. Eu comecei a pôr meu filho no lugar dele, filho e homem. Esse menino, ele não tem mais direito de pegar seu cartão de crédito e destruir ele, pegar seu cartão de aposentadoria e deixar seu nome pendurado. Ele já não é mais um menino, ele é homem. E você é rainha. Não, porque aqui em casa é da liberdade. A namorada vem dormir aqui. Não, aqui em casa não. Aqui em casa não tem liberdade, nem quer liberdade, compra uma casa e vai fazer lá na sua casa. Na minha casa, minhas regras. Eu comecei a trazer meu filho para perto. Esther teve que precisar trazer o rei para perto. Será que você não está perdendo as pessoas que você ama porque você não sabe trazer para perto? Quando chega perto é só uma reclamação. Quando chega junto é só um questionamento. Quando faz um agrado é uma briga. Será que não está na hora de você começar a trazer os seus para perto? Quando chega domingo, os filhos querem passar na casa de qualquer um, menos na sua. Ei, querida, faz um ambiente gostoso para os seus netos. Primeiro para você. Faz um ambiente gostoso para você. Eu limpo a minha casa para mim. Eu não tenho vaso, não tenho essas coisas na minha casa, porque eu não gosto de ficar cuidando de casa. Eu gosto mesmo de ir para a igreja, eu gosto de bater perna. Então eu tenho o básico na minha casa. Mas minha casa é linda. Ela é decorada, ela é top. Só que não é aquele, tem casa que tem aqueles nichos pequenininhos. Em casa não tem. Primeiro também que eu não sou delicada. Em casa, quando eu vou comprar algum enfeite, eu compro quase do meu tamanho, pelo menos. Fica eu e ele marcando território lá dentro. Eu sou grandona. Quando é que você vai fazer por você, fazer do seu lar um palácio? Eu comecei a fazer do meu lar um palácio. E meu filho, ele deixa a bebida. Ele vem para perto de mim no meu ministério. Meu filho, que era engenheiro, ganhando em torno, sei lá, coloca aí, 20 salário mínimo. Ele perde o serviço. Ele vai trabalhar de servente de pedreiro, ganhando R$100 por dia. Só que ganhando R$100 por dia, sem bebida, sem prostituição e na presença de Deus. Ele chegava em casa com a mão calejada, com botina. Eu dizia: filho, você é um sucesso. Você é o maior servente de pedreiro que eu conheço. Olha a marmita que a mãe fez para você hoje. Ele fala: mãe, eu estou acabado. Se eu conseguir no culto da glória, mãe, não demorava muito, eu já estava de terno, todo arrumado, vendendo material para mim. Sabe o que aconteceu? No dia certo, no momento certo. Diga: no dia certo, no momento certo, meu Deus me leva para São Paulo. Meu filho sai candidato a vereador em Boituva e ganha. É vereador na cidade. Tem mudança de decreto para a tua história. Tem mudança de decreto para a tua vida.
Tem mudança de decreto para a tua casa. Esther, quando passa, o rei só oferece o cetro. Esther, quando passa, o rei estende o cetro. E o que ele oferece? Até metade do meu reino eu te dou. A Esther já tinha passado por tratamento. A mulher quando passa, a mulher quando ela está preparada, o inimigo não pode anular a honra que vem para ela. Você quer pegar essa palavra? A mulher quando está preparada, o inimigo não anula a promessa que está sobre ela. Não foi... eu gostei disso. O Senhor, Esther começa, o rei estende o cetro a Esther e fala: até metade do reino eu dou. Esther está preparada. Quem está preparado não aceita suborno, espera a promessa. Quer que eu repita para você escrever? Quem está preparado não aceita suborno, espera a promessa. Não, talvez você não está vivendo a promessa porque você está aceitando ser subornada, aceitando viver coisas passageiras. Ei, espera cumprir a promessa. Esther falou: não, eu não quero nada. Eu quero só que o Senhor e Amã venham na minha casa participar de um banquete. Olha que equilíbrio. Recebeu o inimigo dentro de casa. Isso aí é só uma mulher equilibrada. Quando o inimigo aperta a campainha, a gente já quer jogar água. Ela falou: não, eu vou fazer um banquete. Como é que você tem tratado os adversários? Os adversários que eu digo, não estou falando espiritual, porque nós sabemos que a nossa luta, a nossa guerra, não é nem contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades do mal, dos malignos. É o diabo mesmo, gente. Só que ele usa pessoas. Usa pensamento. Como é que você tem tratado aqueles que têm te afrontado? Aqueles que têm falado mal de você, que você acha que postou uma indireta para você na internet. Como é que você tem tratado? Esther deu banquete. E você, o que é que você está oferecendo? Faz um banquete para eles, olha. Vassoura, como assim faço janta para trazer eles dentro de casa? Não. Faz um banquete. Deus vai ensinar para você. Hoje aqui, ó, é um banquete para os adversários que disseram: você não vai ser nada, Sandra, você vai morrer. É um banquete aí, Deus dizendo: olha a família que eu dei para você. Olha o povo que parou para ouvir você falar. Faz um banquete. Faz um banquete sendo líder do círculo de oração, sendo um colaborador na obra, sendo a melhor funcionária da empresa, sendo a melhor mãe, sendo a melhor esposa, sendo a melhor mulher que se ama. Faz um banquete para você. Esther, durante 3 dias, oferece esse banquete, 3 tempos, e no último tempo ela conta quem é o inimigo. E aí acontece um marco para a minha vida e para a sua vida: o direito de lutar, o direito de a grande festa do Purim, uma festa que é celebrada até hoje. Esther, ela garante, e ela disse: pereci, perecerei, mas o meu nome do meu povo não será esquecido por causa de mim. Esther faz, o rei dá autoridade para Esther lutar juntamente com o povo judeu. E a partir daquela vitória, Esther já não é só rainha. Esther começa a governar junto com o rei. Talvez você ainda não chegou nos lugares que Deus escolheu para você, porque você não entendeu quem você é. Você não é só uma rainha. Você também foi chamado para governar suas emoções, governar seus filhos, sua casa. Mas não é com a boca grande como eu tentei governar um dia, mas é de governar com riqueza, com delicadeza, com leveza, sabendo valorizar o lugar que Deus te colocou. Ei, querida, eu quero nessa noite que você se coloque de pé. A Bíblia diz que o povo judeu ganha aquela guerra e há um decreto de libertação. Diga: eu sou livre. E quando nós somos livres,
Nós temos direito de celebrar. Eu acho que eu vou levar essa caneca em casa para mim fazer como se bebe numa caneca dessa. E daí depois eu ensino vocês como é que faz. Esther, na festa do Purim, os judeus cantavam e celebravam pelo grande livramento que Deus deu. Eu já quero profetizar para você que você também vai cantar e celebrar pela grande festa que Deus está dando para você. Os judeus aceitaram como costume naquele tempo, feito pela primeira vez segundo Mardoquai, que lhe haviam ordenado. Aí vou lá na frente mais um pouquinho. O inimigo de todos os judeus tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado e sorte para os assolar e destruir. Mas Esther foi falar com o rei, e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Ramã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e ele e seus filhos fossem enforcados. E por isso esses dias são chamados de Purim. O nome Pur. Ei, toda a ferramenta que prepararam contra você não vai prevalecer. Eles vão morrer por elas mesmas. Hoje eu posso estar no altar dizendo: eu tenho um filho liberto, crente, que serve a Deus, que está no legislativo no interior, e eu estou aqui como segunda do partido, com 74 mil votos, vereadora de uma cidade. Ei, aquilo que o inimigo falou que era impossível, aquilo que o inimigo falou que seria sua destruição, Deus está dizendo: é nesse terreno fértil que eu estou lançando a minha semente, e todos verão a dupla honra que eu deleguei para cada um de vocês.